Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Mais uma ocasião a gente se encontra aqui com essa turma tão bacana da Colmeia, onde eu já estou morrendo de saudades, né? De estar aí com vocês nos dias, nas terças-feiras, né? E hoje, mais uma vez, a gente se encontra aqui para podermos falar de temas tão importantes e tão atuais ao mesmo tempo. Então, muitas dessas coisas que a gente está falando aqui são coisas que estão no Evangelho, mas que, ao mesmo tempo, são coisas muito atuais. E, ao longo desse capítulo 3, onde a gente vai conversar um pouquinho, vai debater um pouquinho hoje, a gente vai ver o quão atuais são conceitos que foram passados para a gente por Jesus, né? E que cada dia que passa, quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente evolui, a gente vai vendo que essas coisas acabam tomando cada dia mais essa proporção, esse tamanho. Tá? Então, hoje, em especial, a gente vai falar sobre esse tema aqui. Ó. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Eu vou ler aqui só a passagenzinha e aí a gente vai conversar como a gente sempre conversa. Ok? Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para preparar o lugar. E depois que eu tenha ido, e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, ali estejais também. Isso aqui está lá em João 14, de 1 a 3. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho isso que Jesus deixa para a gente lá através de João. Ele está dizendo para a gente que tem muitas moradas na casa do Pai. Então, o que é, em primeiro lugar, a casa do meu Pai? A casa do Pai é um universo infinito, esse universo que para nós, né, ele acaba sendo considerado infinito. Por quê? Porque, só para a gente ter uma ideia, se eu pegar a Via Láctea, que é esse cantinho do universo onde nós moramos, né, essa nossa galáxia, e eu fosse atravessar a Via Láctea de uma ponta, de uma extremidade à outra, eu demoraria, senhores, 150 mil anos viajando à velocidade da luz. Ou seja, essa raça nossa que está aqui, o Homo sapiens, segundo alguns historiadores, ele teria aí na faixa de 70, 80 mil anos. Puxa, então eu peguei e comecei a viajar aqui, ó, de uma ponta da Via Láctea, e o homem vai surgir aqui no meio dessa minha viagem. Mais ou menos no meio dela. E agora que eu estaria chegando na outra ponta, com esse homem já, essa raça sapiens com mais de 70 mil anos. E por que a gente teria diferentes estados da alma na erraticidade? Então, se eu tenho um universo como a casa do Pai, e eu entendo que ele tem muitos planetas, muitos lugares habitados, eu poderia dizer, então, que cada um desses estados, desses lugares, vai comportar almas que estejam de acordo com aquela vibração daquele lugar. Então eu vou ter todos os tipos de almas, todos os tipos de espírito. Eu vou ter espíritos mais atrasados, espíritos um pouco mais evoluídos, espíritos numa escala muito maior, espíritos numa escala crística, ou seja, isso vai variando até o infinito. Então, para cada um, eu vou ter um lugar apropriado. E aí, o que a gente pode entender? Né? Se eu tenho diferentes estados de alma na erraticidade, só para a gente entender o que é erraticidade, tá? Que às vezes fica um termo assim meio crítico, né? A gente acaba não entendendo direito aquilo que a gente está falando. O que o Kardec fala? O Kardec, sempre que cita o espírito desencarnado, ele vai dizer que esse espírito desencarnado está na erraticidade. Ok? Um espírito errante. Mas não significa naquele sentido pejorativo que a gente tinha lá atrás. Para ele, não está encarnado, está na erraticidade. Ok? Só para a gente poder entender esse conceito aí. Então,
se eu tenho vários tipos de alma na erraticidade, a primeira coisa que eu tenho que entender, eu estou hoje aqui encarnado. A partir do momento que eu desencarno, o meu estágio de evolução espiritual não muda. Todo mundo sabe disso. O meu estágio de evolução espiritual ele continua exatamente o mesmo. Só que agora sem as vestes físicas. Eu não tenho mais o corpo físico. Mas o meu nível de evolução, ele continua. E olha que interessante. A nossa mente, ela é muito poderosa. E hoje mesmo, eu estava conversando com um grupo de pessoas e uma pessoa disse com relação a outra. Né? Uma mãe disse com relação ao filho, mas é claro que não no sentido negativo, só para a gente poder citar aqui, pontuando aquilo que a gente faz no dia a dia. Aí a mãe falou assim, esse meu filho, ele não gosta de vendas. E aí o garoto estava do lado, eu falei, cuidado com aquilo que você está dizendo. Mas por que eu tenho que ter cuidado? Porque a gente está plantando nele uma crença. Então, eu já estou colocando para ele a crença de que ele não gosta de venda. E isso fica lá, nesse espírito. Olha, eu não gosto de venda. Por quê? Porque minha mãe falou que eu não gosto de venda. E esse cara vai ter 40 anos. Não, eu não gosto de venda. Mas ele nunca tentou vender nada, nunca tentou vender nem rifa. Então, ou seja, cuidado com as nossas crenças. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu desencarno, muitas vezes eu vou em busca daquilo que eu acredito. Eu vou em busca das minhas crenças. Tem uma obra do André Luiz, se eu não me engano, é Os Mensageiros, que fala que muita gente ele está mostrando, o mentor está mostrando o lugar para o André, e aí existem algumas pessoas dormindo, e em determinados momentos um levanta e sai correndo, o outro levanta e sai correndo, e eles estão sempre ali dormindo. E aí o André pergunta, mas por que isso acontece? Por que eles estão dormindo? Porque eles acreditavam que eles iriam dormir. Responde esse nosso amigo, o mentor. Ou seja, aquilo que eu acredito muitas vezes, para mim se torna uma verdade. Então, lá no plano espiritual, ou seja, outro erro, não é lá no plano espiritual, né? O plano espiritual está em toda parte, né? Ou seja, no plano espiritual, quando eu estou na erraticidade, muito daquilo que eu acredito, eu acabo levando. Então, como eu tenho vários estados da alma na erraticidade, eu vou ter que ter esses vários lugares que vão comportar cada um no seu determinado estágio. Ok? E aí o que acontece? Como eu tenho vários estágios, eu vou ter diferentes categorias de mundos habitados. E isso é simples de entender. Vamos trazer esse exemplo aqui para a Terra, para o nosso planeta Terra. Aqui nós temos escolas. Eu pego um garoto e coloco lá no primeiro ano. Então, esse garoto, ele está aprendendo tudo o que lhe compete saber no primeiro ano. Se eu botar esse garoto no quinto ano, com certeza ele não vai acompanhar, porque ele teve toda aquela base do segundo, terceiro, quarto ano que ele perdeu. Então, se eu jogo ele no quinto, a não ser que ele seja um gênio, ele não vai acompanhar, né? Porque ele não tem embasamento para aquilo. Ou seja, vamos tentar imaginar aqui, a grosso modo, que cada mundo desses seria como se fosse um ano de escola. Então, à medida que eu estou evoluindo, eu vou mudando para mundos melhores, eu vou mudando para classes melhores, em termos de evolução. Só que tem um detalhe, quanto mais aumenta essa minha evolução, quanto mais aumenta o meu discernimento, quanto mais aumenta esse meu nível de consciência desperta, o que vai acontecer? Aumenta a minha capacidade de escolha, aumenta o meu livre-arbítrio. E, ao mesmo tempo, aumenta a minha responsabilidade sobre aquilo que eu escolho. Quando um gato desencarna, não tem muito que ser julgado. Olha, então o gato morreu, então agora o gato vai para o julgamento dos gatos. E vamos ver o que esse gato fez e se esse gato merece ir para um estágio melhor. Não tem como, porque o gato ele só segue o seu instinto. Ele não tem livre-arbítrio nesse aspecto. O homem tem. O homem é livre. Então, como ele tem esse direito a escolhas, então ele vai ter que arcar com a responsabilidade das escolhas que ele faz. Simples assim. Eu posso fazer tudo. Lembra de Paulo? Eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém.
Tudo me é possível, mas nem tudo me convém. Então eu vou ter que entender aquilo que é possível, aquilo que é bom para mim. Ou seja, eu tenho que começar a medir, né, as minhas atitudes, as minhas escolhas. E aí, dentro dessas diferentes categorias de mundos habitados, o que a gente tem? Eu tenho lá, por exemplo, lembra que eu citei do Homo sapiens sapiens, 70 mil anos? Eu vou citar para vocês aqui um escritor, ele chama Yuval Noah Harari. O que o Harari faz? Ele tem um livro chamado Sapiens, tem alguns outros chamado Homo Deus, e outros livros. Então, nesse livro Sapiens, ele vai contar para a gente como que vem essa evolução humana, né? Desde o homem lá de Neandertal, o Homo erectus, né? E até chegar aqui nesse Homo sapiens sapiens, nesse homem tecnológico que nós somos hoje. Então, durante muitos anos, o homem, ele era um caçador-coletor. Ele andava pelos campos, pegando fruta, comendo peixinho, né? Comendo aquilo que a natureza lhe dava. Isso segundo Harari. Esse homem, ele está vivendo onde? Quando a gente pega e faz uma analogia de tudo isso, eu poderia dizer que talvez esse homem estivesse vivendo no paraíso do Adão. Porque ele não precisava trabalhar, a natureza dava tudo para ele. Tá? Eu estou tentando fazer um link aqui, tá, gente? Entre a ciência e aquilo que é ensinado pela religião. Então, esse homem estava vivendo numa situação de relativa tranquilidade, né? Se é que se pode dizer que correr de leão e correr de tigre é tranquilidade. Mas ele era um homem que andava por aí comendo aquilo que a natureza lhe dava. 10 mil anos atrás, teve um negócio chamado Revolução Agrícola. Quando tem a Revolução Agrícola, esse homem ele começa a parar nos determinados lugares e através desse movimento, ele começa a plantar. Ele fala, pera um pouquinho, em vez de eu ficar andando por aí, eu vou começar a plantar. Então ele faz lá o seu cercado, né? Escolhe um cantinho ali, e ali ele planta, ele colhe. Só que tem um problema, eu estou plantando feijão. Só que eu preciso de arroz, então como é que eu faço? Eu tenho que encontrar um outro cara lá que planta arroz. E aí a gente começa a trocar, né? Ou seja, começa a haver um desenvolvimento, começa a surgir o comércio. Só que tem um detalhe, eu tenho feijão, ele tem arroz, mas só que ele também tem feijão, porque ele já trocou feijão com outro cara. Então ele tem arroz, mas ele não quer o meu feijão. Mas tem um outro cara, você entendeu? Então o que surge? Surge a moeda, surge o dinheiro. Porque senão eu tinha que encontrar alguém que quisesse a minha mercadoria e que eu quisesse a dele. Fica muito difícil a vida. Então, olha como é que o homem vai evoluindo. Nesse momento, a gente está onde? No mundo primitivo. Lá, aquele homem ainda muito, com um comportamento ainda muito rudimentar, né? Com uma língua, uma linguagem ainda que está no seu início, muitos rugidos, mas acaba não falando, não tendo um vocabulário, né, e tudo mais. Então, esse homem, durante muito tempo, ele é o protagonista nesse mundo primitivo. Nesse mundo onde se morria com 20 e poucos anos, com 30, né, no máximo, nesse mundo da lei do mais forte, desse mundo do salve-se quem puder, desse mundo onde o indivíduo ele valia de acordo com a sua força. Se ele é fraco, ele é dominado facilmente pelo outro. Se ele é mais forte, ou seja, a lei do mais forte, né, pelo menos fisicamente falando. À medida que o planeta foi evoluindo, e esses espíritos que aqui estavam foram alcançando uma elevação um pouquinho maior, isso foi mudando. A partir de um certo momento, a Terra deixa de ser um mundo de expiação e prova e passa a ser um mundo minto. Ele deixa de ser um mundo primitivo e passa a ser um mundo de provas e expiações. Ou seja, a gente sai do primeiro estágio e entra no segundo. Então agora a gente mudou de fase, mudamos de status aqui, passamos a ser um mundo de expiação e prova. Quando a gente pega, por exemplo, aquele mundo lá da época de Jesus, ou um pouquinho antes, 3.300 anos atrás, época de Moisés. Moisés está mais ou menos 1.300 anos antes de Jesus. Poxa, ali eu já tenho os grandes impérios, eu já tenho um sistema
de uma sociedade, eu já tenho cidades, eu já tenho a família, eu já tenho uma língua mais desenvolvida, eu já tenho vários idiomas, eu já tenho a política, ou seja, política que eu estou falando não é essa política partidária, tá? É a política, a arte de conviver. Tá? O homem é um animal político, ou seja, é um animal que vive para se comunicar, para se relacionar com os outros homens. Né? E aí o que acontece? Nesse momento a gente está entrando já, lá no comecinho, nesse planeta de provas e expiações, nesse momento de provas e expiações, onde a Terra entrou. E hoje, 2021, nós estamos no finalzinho, no limiar desse planeta de provas e expiações, e estamos mudando de fase de novo para um mundo regenerador. Tá? Então daqui a pouco a gente vai falar o que é um mundo regenerador. Mas vamos entender primeiro, então, o que acontece no mundo de provas e expiações. Primeiro, o que a gente vai observar? O mal ainda prevalece bastante. Ainda existe muito mal, mas já existe também, nesse nosso estágio, que a gente já está no finalzinho dele, já existe também muita gente boa, muita gente com um coração bom. E eu tenho certeza absoluta que se a gente for observar, pelo menos no nosso convívio aí, de um modo geral, a gente vai ver que a maioria das pessoas que a gente conhece, elas são boas. Né? E sempre tem um cara ali no meio que... Ou seja, se você bota... numa cidade como São José, se você bota aí uma turma aí de 30, 40, 50, 100 pessoas que tem o pensamento de remar contra vamos supor que se você pegasse 100 pessoas que saíssem por aí praticando crimes, delitos, homicídios, eles iam colocar essa cidade em polvorosa. Mas você tem quase 700 mil que estão, pelo menos, fazendo a sua parte, estão trabalhando, estão buscando as coisas, né? Ou seja, o mal ainda existe, né? Mas ele vai diminuindo devagarinho, tá? Nesse mundo de provas e expiações. E o que é importante a gente entender? O que é prova? E a gente muitas vezes fala, eu estou no mundo de provas e expiações. Então vamos lá. Vamos tentar entender o que é prova e expiação. Então vamos primeiro na prova. Como a gente conhece, o que seria prova? O garoto, ele vai para a escola, estuda. Chega no final do bimestre, a professora fala assim, agora, Zezinho, nós vamos ter prova. Então, bacana. Só que é o seguinte, a prova de matemática, na segunda-feira de manhã, vai cair da página tal até a página tal. E você tem tanto tempo para resolver. Então, isso é a prova do aluno. E a nossa prova? Quando você encarna, quando nós encarnamos, nós temos uma missão a cumprir. Com a gente mesmo. Então vamos lá, vamos supor que a gente sentou com o nosso mentor espiritual, antes do nosso reencarne, e ele falou, olha, Carlos, nessa sua jornada agora, o que você acha que você precisa melhorar? Isso se a gente já tiver um determinado grau de discernimento, tá, gente? Se a gente não tiver um grau de discernimento legal, o negócio é compulsório. Mas vamos supor, né, que a gente tenha. Então, o que você acha? Ah, rapaz, eu acho que eu sou meio orgulhoso, eu acho que eu sou meio vaidoso, eu acho que eu preciso acertar em alguns pontos aí, sei lá, de repente acho que eu sou arrogante. Então, tá bom. Então, nós vamos agora... você já esteve aqui na erraticidade, já pôde refletir um pouco sobre isso. Então, agora a gente vai para o mundo físico, onde você vai ter as suas provas, para ver se realmente você, dentro daquilo que você está vivendo, você está melhorando nesse aspecto. E aí eu chego aqui, de repente alguém vai me falar um pouco sobre o Evangelho, ou sobre outras religiões, né, que existem excelentes religiões em todo canto. Então aí vai falar sobre Jesus, sobre Siddhartha Gautama, sobre aquele lugar onde for a cultura, onde eu estiver, principalmente. E aí, aqui no Ocidente, no nosso caso, então a gente vai aprender sobre o Evangelho de Jesus, vai aprender, no caso da nossa doutrina espírita, sobre os ensinamentos dos espíritos, sobre aquilo que Kardec codificou. E aí eu vou criando aí um colchão de conhecimentos, né? E daqui a pouco começam a surgir as provas. Só que a prova que eu vou fazer, ela tem uma diferença com relação à prova do garoto que foi para a escola. Qual que é a diferença? Lembra que eu falei que o garoto ia fazer a prova tal dia, tal hora? Que hora que é a nossa? Não sei.
Que matéria que vai cair? Também não sei. Que assunto? Também não sei. Eu não sei quando essa prova vem, mas ela vai acontecer. E de repente você está no elevador, e se você, por exemplo, tem que aprender a ser um cara com mais paciência, por exemplo. Então você vai encontrar, vamos lá, eu estou no elevador e encontro uma pessoa que vai mexer com essa condição minha. O elevador trava ali, fica parado e de repente eu não consigo sair daquela situação, ou eu estou na rua, encontro várias circunstâncias, principalmente dentro da família, às vezes dentro de casa a gente encontra muitas provas, né? E aí eu vou tendo essa condição de melhorar. E muitas vezes, poxa, o meu problema era ser impaciente. E eu continuo impaciente. O meu problema era ser intolerante. E será que eu estou conseguindo melhorar essa questão? Eu estou melhorando, eu estou sendo mais tolerante? De repente, a minha questão era da vaidade. Será que eu melhorei com relação a isso? Ou continuo com excesso de vaidade, beirando a ostentação e outras coisas nesse sentido? Então, as provas estão vindo. Por isso que é importante a gente sacar algumas frases que são jogadas dentro do nosso meio espírita. Orai e vigiai. Ou seja, eu estou fazendo as minhas orações, eu estou em conexão com Deus, com a espiritualidade. Mas ao mesmo tempo eu estou vigiando. Vigiando o quê? As minhas atitudes. Eu estou vigiando aquilo que acontece comigo, eu estou atento àquilo que acontece. Eu estou atento aos acontecimentos. E sou alguém que está com a consciência desperta. Ou seja, peraí, isso aqui é uma prova. Como é que eu me saio nessa situação? Então eu me coloco no lugar, no papel desse observador, eu observo a mim mesmo. É o autoconhecimento. Quando eu faço isso, eu começo a me sair bem com essas questões e começo realmente a melhorar nesses quesitos que me são necessários melhorar. Olha como são importantes essas provas. Carlos, mas quando o garoto vai para a escola e ele tem que fazer uma prova, ele está provando para a professora que ele sabe. E quando eu estou me dispondo a fazer essas provas da vida, eu estou provando para quem? Para mim mesmo. Eu não tenho que provar para ninguém. Eu estou provando para mim. Que eu estou realmente aprendendo, que eu estou melhor hoje do que o que eu era ontem. Que eu estou evoluindo, que eu sou alguém hoje melhor do que eu estava antes. Eu não tenho que me comparar a você, eu não tenho que me comparar ao João, ao Antônio, ao Benedito, eu tenho que me comparar a mim mesmo, para ver se eu estou conseguindo essa melhora, esse crescimento moral. Então isso são as provas, essas são as provas. E a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar atento, porque elas vão estar aí sempre. Pelo menos enquanto a gente estiver num planeta de provas e expiações. Beleza com relação à prova? Vamos agora para a expiação. O que é expiação? Expiação, eu estou expiando, resgatando coisas que eu fiz lá atrás. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. Existe a terceira lei de Newton, isso lá no campo da física, que fala assim, ó, é lei de ação e reação. Na doutrina espírita, lá no primeiro livro, aquele livro do curso básico, eu não sei se alguém já fez o curso básico de espiritismo, tem uma aula sobre esse assunto. Tá? E depois a gente vai ter essa aula na escola de aprendizes. Então, a lei de ação e reação é o seguinte, eu empurro, eu sou empurrado. Não é isso que acontece na nossa vida. No meio, na nossa vida, acontece uma outra coisa, acontece a lei de causa e efeito. Ou seja, tudo que eu faço gera uma consequência. Entendeu? Porque senão seria assim, ó, eu mato alguém, alguém me mata. Eu traí minha esposa me trai. Eu bato em você, você me bate. Não, aí é pena de talião. É olho por olho, dente por dente. Não é isso que a gente tem que... O que acontece? É lei de causa e efeito. Eu bato em você, você até pode me bater, mas você vai reagir com relação a isso. Você pode ir na delegacia e entrar com um processo por agressão e eu vou ser preso, vou ter problemas com a justiça. Ou seja, eu estou assumindo a consequência daquilo que eu fiz. Eu traí a minha esposa. Ela não precisa necessariamente me trair.
o que ela vai fazer? Ela pode querer a separação, e eu vou sofrer com aquilo. Eu vou perder o respeito que eu tinha das minhas filhas e dos meus filhos, eu vou perder o respeito que eu tinha com as pessoas que estavam ao meu lado, eu vou sofrer a ausência e a distância da minha família. Você entendeu? Então, ou seja, eu estou assumindo a consequência daquilo que eu fiz. Poxa, só que muita coisa que a gente faz nessa vida, naturalmente eu já estou colhendo as consequências. Por exemplo, o cara foi lá e cometeu um homicídio. O que aconteceu com ele? Ele foi preso e ficou lá 10 anos na cadeia. Nesses 10 anos, ele se privou da companhia da família, não viu o crescimento dos filhos, não pôde sair de casa, teve que ficar preso, convivendo com pessoas que também eram assassinos. Poxa, ou seja, causa e efeito. Então ele está cumprindo a pena dele. Não é porque ele matou alguém que alguém tem que matar, porque ele já cumpriu essa pena. Agora, o que acontece normalmente? Quando eu estou cumprindo e passando pelas consequências daquilo que eu fiz, eu tenho que refletir sobre aquilo que foi feito e entender, olha, poxa, ou seja, porque aí é a dor. Entendeu? Então vem a dor. Então quando vem a dor, eu tenho que aprender com essa dor, que foi a consequência de atitudes erradas lá de trás. Tem um livro de um cara chamado Leon Denis, que é um pouquinho depois de Kardec, que chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Eu acabei de ler ontem esse livro, é um livro maravilhoso, e quando ele fala na dor, ele fala da dor é uma companheira, porque através dela a gente aprende muito, a gente cresce através da dor, mas não aquela dor onde eu fico xingando, murmurando por ela existir, mas a dor que eu consigo fazer dela uma professora. Gente, eu não estou falando para a gente sair procurando dor, mas eu estou dizendo que quando a dor vier como consequência de atitudes erradas do passado, que eu possa aprender com essa dor, porque aí sim eu vou sair mais forte, sair com mais condições, sair um pouco mais sábio desse processo. Então, quando a gente passa por isso, a gente está expiando aquilo que a gente fez. Só que tem uma coisa. Muitas vezes, essa expiação, ela não vem na mesma vida. Pode ser que alguma coisa que eu tenha feito lá atrás, eu tenha que sofrer as consequências, porque de repente ali não deu, mas eu vou sofrer as consequências disso lá na frente. Principalmente quando eu persisto no erro. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a sua melhor versão é essa. Você nunca foi tão bom espiritualmente, moralmente, como você é hoje. Nas outras vidas, nós éramos abaixo daquilo que nós somos hoje. Então a gente poderia tentar fazer uma comparação com um espírito na infância e um espírito adulto. Vamos pegar aqui, nessa vida. Eu tenho lá uma criança de 5 anos que vem e chuta a minha canela. Dentro da sua ingenuidade, dentro da sua inocência, aquela criança de 5 anos, ela tá brava, ela vem e dá um chute na canela do tio Carlos ou do vô Carlos, como ela achar melhor. O que eu vou fazer com essa criança? Eu vou chutar a canela dela também? Não. Eu falo, olha, não pode fazer isso, é feio. Aí a mãe dela vai chamar atenção, né? E aí bota ela de castigo, pronto, ela já está expiando aquilo que ela fez. Agora você imagina, o dia que essa menina tiver 25 anos, eu chegar para ela e falar, vem cá, a hora que ela chegar eu dou um chute na canela dela. Eu falo, por que você está chutando minha canela? Eu falo, porque quando você tinha 5, você chutou a minha. Então, tudo que vai, vem. Tem sentido eu fazer um negócio desse? Não tem. Por quê? Porque agora ela cresceu. Ela não faz mais isso. Muito pelo contrário, ela se transformou numa moça gentil, numa moça educada, numa moça cortês. Então não há necessidade de eu fazer isso. Porque aquilo que ela fez dentro da sua inocência, ela não faz mais. Ela já evoluiu, ela aprendeu. Ou seja, a expiação não é uma vingança divina. A expiação é para que eu aprenda. Então, muitas coisas que nós fizemos, de repente, em outras vidas, e se nós começamos a melhorar e não repetimos aquilo, e hoje nós fazemos a coisa de uma certa forma melhor do que aquilo, nós podemos ter atenuantes.
Tem um texto do Chico Xavier que ele vai falar isso. Então, de repente, imagina um cara que matou alguém numa outra vida. Aí esse cara não morreu assassinado, ele desencarnou, viveu na erraticidade, esse cara reencarna. Quando esse cara reencarna, ele encontra uma família bacana que ele acolhe, e esse cara passa a ter boas atitudes. Ele vai trabalhar em um lugar onde ele ajuda a recuperar a vida de pessoas. De repente, como médico, como um motorista de ambulância, como um enfermeiro, como um farmacêutico, é alguém dentro de uma casa religiosa, de um centro espírita, e ele é um cara que se preocupa com vidas, está ajudando as pessoas, ele aprendeu, ele está distribuindo caridade por onde ele vá. Com certeza ele vai ter atenuantes. Ele vai ter atenuantes, com certeza. Então o Chico fala isso pra gente, e a própria lógica das reencarnações. Por quê? Porque essa pessoa ela já aprendeu que aquilo não é correto. Então, opa, eu sei que eu tenho muitas coisas erradas lá atrás em outras vidas. Por que eu sei? Porque essa é a melhor versão que eu já tive. Nas outras vidas eu só podia ser pior ou no máximo igual. Então é claro que a gente já fez coisas erradas. Então à medida que a gente busca conhecer, aprender, busca a nossa melhora como seres humanos, não tem atenuantes. Mas não é para eu fingir que sou bonzinho para ter atenuante, não é isso que está falando. Essa melhora, ela é algo interior, é algo que vem naturalmente. Porque eu não consigo enganar a mim mesmo. Eu não consigo enganar a espiritualidade. Então é buscarmos realmente a nossa melhora. Ou seja, estamos num planeta de provas e expiação. Por quê? Porque o nosso estágio espiritual é esse. Lembra que eu falei que a categoria dos mundos é como se fossem anos escolares? Poxa, você imagina se eu estou num planeta de provas e expiação, mas quero estar num mundo mais... Olha, eu acho que eu já devia estar na esfera crística. Né? Então, vamos supor que fosse possível eu estar nesse mundo, eu não teria a mínima condição de acompanhar os pensamentos, as ideias dessas pessoas. É como eu tirar um garoto do terceiro ano do ciclo básico e colocar ele junto com a turma do ITA. Ele vai ficar olhando e vai falar, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Eu não entendo o que esses caras falam. Ou seja, segundo Einstein, a evolução não dá saltos, a gente tem que ir passo a passo. A gente tem que ir aprendendo, né, com a vida, com os momentos, com tudo aquilo que acontece, inclusive com isso que está acontecendo hoje. Essa pandemia que vem assolar o planeta inteiro, ela deve servir para ensinar alguma coisa para nós, tanto como espécie, como quanto individualmente. Será que eu estou sendo um cara, nesse momento de pandemia, será que eu estou sendo alguém que tem equilíbrio? Será que eu estou sendo alguém equilibrado? Será que eu estou sabendo fazer as coisas da melhor forma possível? Será que eu estou sendo alguém que através de tudo isso, estou sendo um ser humano melhor? Você entende o que eu quero dizer? Porque muitas vezes, numa situação dessa de pandemia, eu posso saber quem eu sou. Poxa, como que eu sou? Como que eu reajo a essas situações? Será que eu estou conseguindo um ponto de equilíbrio? Ou eu estou desesperado? Eu não estou falando preocupado todos estamos. Será que eu estou desesperado? Será que eu estou negligenciando, fingindo que não está acontecendo nada? Será que eu estou num desses extremos? Ou será que eu estou buscando um ponto de equilíbrio? Então é importante que a gente busque esse equilíbrio. Né? Ou seja, eu estou onde eu deveria estar. Se essa é a minha condição moral, se essa é a minha condição espiritual, tudo isso vai me ajudar e vai fazer com que eu cresça. Ou seja, está tudo certo. O processo de aprendizagem, ele está em pleno andamento. E cabe a gente extrair desse processo aquilo que ele pode oferecer para a gente. O que mais? A Terra, como é esse planeta de provas e expiações, tem espíritos como nós. Então é claro que aqui a gente sempre vai ter algum tipo de problema. Por quê? Porque somos todos espíritos ainda imperfeitos, que estão buscando a sua melhora. Então, poxa, a gente às vezes fala muito mal, fala assim, o brasileiro, ele é assim, assim, assado, como se não fôssemos brasileiros. As pessoas são assim, como se nós não fôssemos parte de tudo isso. Ou seja, nós somos parte de tudo isso, tá? E se eu acho que eu sei mais, então eu devo ensinar aqueles que eu presumo que saibam menos.
Através do quê? Através do meu exemplo. Não é através de palavras, através do meu exemplo. Então, se eu acho que eu estou acima das outras pessoas, que o meu exemplo, então, seja para elas uma luz. E será que eu estou sendo esse exemplo para as pessoas? Eu estou sendo exemplo de amor, de humildade, de tolerância, de paciência? Então, é uma pergunta que eu vou fazer para mim mesmo. São os questionamentos que eu jogo para mim mesmo. Porque eu achar que sei e só ficar apontando o dedo e mostrando defeito aqui e ali, será que isso realmente é saber? Será que isso realmente é ser uma luz? Ou é mais um apontando o caos? Então é importante a gente entender tudo isso. Depois que a gente sai desse mundo de expiações e provas, e a Terra está saindo, né? Como a gente falou no início, a Terra já está mudando de fase, daqui a pouco ela deixa de ser um mundo de expiação e prova e passa a ser um mundo regenerador. O que a gente tem que entender? Eu não estou falando que o Carlão, eu, esse que vos fala, vou passar a ser um espírito regenerado. Não. Eu estou falando que a Terra, o planeta Terra, ele passa a ser um planeta regenerado. E quem fica aqui, nesse planeta regenerado? Aquele espírito que tiver condições de ficar. Porque senão, é o contrário do que eu falei naquela hora. Eu tenho um planeta regenerado e tenho o Carlão dando problema. O que eu faço com o Carlão? Tiro o Carlão, porque ele é o cara que está destoando. Então, se eu quero continuar nesse planeta regenerado, e só para a gente entender, não é do dia para a noite, olha, a partir de terça-feira a Terra passou a ser um planeta regenerado. Não, não é isso. Isso é um processo, né? Então, de repente, a hora que a gente vê, já está no mundo regenerado. Existe um processo de transição, tá? Que deve demorar mais um tempo, segundo a literatura espírita, tá? Mais alguns anos. Então, isso vai mudando devagarinho. Mas uma coisa eu já parei para pensar. Todo mundo sabe que tem uma fila grande para encarnar. Tem uma fila bem grande. E, geralmente, quando a gente desencarna, até a gente voltar a encarnar, demora um tempinho. Será que se eu desencarnar daqui a pouco e ficar nessa fila de novo, será que quando eu voltar ainda dá tempo de pegar a Terra provas de expiação? Ou, de repente, ela já vai estar no regenerado? E se ela já estiver no regenerado, será que eu vou estar à altura de reencarnar aqui? Você já reparou a garotada que está chegando aí, essa geração alfa que está chegando, que já são pessoas com pensamento diferente? Pode ver essa garotadinha que está chegando. Tem uns que está meio complicadinho ainda, mas uma boa parte já são pessoas que têm um pensamento diferente daquilo que nós tínhamos há alguns anos. Então, será que eu vou estar em condição, se eu desencarnar amanhã? Eu não quero botar medo em você, mas talvez a gente esteja vivendo a última chance de continuar num planeta regenerador. Que seja um mundo regenerador. Talvez seja essa a última oportunidade de um mundo de expiação e prova. E se eu não tiver altura de estar nesse mundo de regenerador, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter que procurar um lugar que esteja à minha altura. Ou seja, como existem muitas moradas na casa do Pai, pode ficar tranquilo, que aí a gente vai encontrar um planeta de expiação e prova para a gente poder encarnar. Ou seja, a gente continua dentro desse mesmo patamar. Então, qual que é a ideia? É que a gente melhore. Mas não é para ir para um lugar melhor, é para continuar aqui. Porque aqui vai passar a ser um planeta melhor. Um planeta regenerador. Então, é buscar a nossa melhora moral, a nossa melhora espiritual. E como é que eu faço isso? Tem várias formas da gente fazer. A primeira delas, o Evangelho. O Evangelho está dizendo aí. Olha, você tem que amar as pessoas. Você tem que orar e vigiar. Amai-vos e instruí-vos. Vamos tentar buscar dentro de cada uma dessas frases a essência que elas têm. Amai-vos e instruí-vos, ou seja, ame as pessoas que estão ao seu redor, mas também nunca se esqueça de se instruir, de crescer, de buscar o conhecimento. Então, quando a gente faz tudo isso, buscando através do Evangelho, buscando através do autoconhecimento. Lembra que eu falei do papel do observador, aquele que se observa e vê que muitas vezes está fazendo coisas que não deveria fazer. Então, quando a gente busca autoconhecimento, busca Evangelho, busca praticar a caridade, busca praticar o perdão, né? Ou seja, eu estou me transformando em alguém mais consciente, em alguém melhor.
E aí, talvez eu tenha condições de estar nesse planeta, nesse mundo mais evoluído. Só depende da gente. Só depende da gente praticar esse amor que Jesus ensina pra gente. Só depende da gente arregaçar as mangas e buscar o conhecimento. E botar esse conhecimento em prática. No mundo regenerador, não cabe ninguém querendo levar vantagem sobre o outro. Por quê? Porque é um mundo onde vai haver um pouco mais de justiça do que existe aqui. Ainda não é a perfeição, mas vai ser um mundo mais justo. Não cabe ninguém praticando maledicência. Não cabe ninguém julgando o outro em todo momento. Não cabe ninguém que vire as costas para aquele que precisa. Não cabe ninguém que tem preguiça, muitas vezes, e quando eu falo essa preguiça, eu estou falando, eu me incluo, todos nós, a preguiça de buscar realmente conhecer, aprender as coisas boas. Então, se nós queremos estar no mundo regenerador, é isso, é seguir o Evangelho do Mestre e buscar levar o amor em cada coisa que a gente for fazer. Eu buscar a centelha divina que existe dentro do coração do meu irmão, daquele que se opõe a mim, daquele que é diferente de mim. Aí sim, eu vou estar trabalhando para merecer estar no mundo regenerador. Ok? Eu vou fazer uma oraçãozinha rápida aqui para que a gente possa então encerrar o nosso Evangelho. Nós agradecemos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade por mais essa oportunidade que nós tivemos de refletir um pouquinho sobre esse capítulo do Evangelho, que é um capítulo pequeno, mas ao mesmo tempo um capítulo tão denso, um capítulo que nos fala tanto sobre aquilo que nós devemos buscar. Nós pedimos à espiritualidade que possa amparar a todos aqueles que buscam o aprendizado, a todos aqueles que buscam o conhecimento. Vibramos por todos aqueles que sofrem, que passam por enfermidades, como acontece hoje em vários lugares. Vibramos pelos bolsões de pobreza que aumentaram nos últimos tempos. E vibramos por todas aquelas crianças que passam pela fome, que experimentam a miséria, por todos aqueles que passam pelas dificuldades nas prisões, e em todos os lugares do mundo onde há necessidade de amor e de compreensão. Nós pedimos ao nosso querido Mestre Jesus que faça com que o seu amor possa se espalhar por todos os corações e que nós possamos encher os nossos corações desse amor e levar esse amor a todos os lugares onde for possível. Nós vibramos por todos os irmãozinhos da Colmeia e tantos outros que nos ouvem através das redes sociais, para que todos possam sentir, através desse amor do Mestre Jesus, a prática, essas vibrações da caridade que emanam do Mestre e atingem a todos os nossos corações. E dessa maneira, agradecidos por mais essa oportunidade, nós pedimos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade que nos dê permissão para finalizarmos a nossa preleção dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Gente, muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês.